TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, Rio Branco. Oferecimento Drogaria Ultra Popular. 24 horas. Quem é maior tem preço menor. Olá, muito bom dia, 6 horas e 30 minutos, sexta-feira, 19 de outubro de 2018. Para você ligado na programação da TV Rio Branco, canal 8.1, já estamos chegando com mais um Bom Dia Rio Branco, sempre ao vivo. Para você em qualquer parte do estado, para você na capital acreana, nos municípios vizinhos, para você que nos acompanha através do site oriobranco.net, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Vamos a alguns destaques do programa de hoje. No Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, você vai ver que a polícia conseguiu prender acusado de homicídio lá no bairro Rosa Linda. Esse homicídio teria acontecido em fevereiro deste ano. E depois de uma longa investigação, a polícia conseguiu prender o principal acusado. Você vai ver também que um resultado de DNA confirma que a ossada achada lá no bairro Taquari é da terceira adolescente que sumiu após ter saído de casa dizendo para os pais, dizendo para a família que iria ao Parque de Exposições Will de Viana das Neves. Você vai ver também que a Secretaria de Estado de Saúde realiza a primeira oficina sobre doenças e também tracoma. Daqui a pouquinho as informações. Veja ainda que depois do período eleitoral, o governo do estado articula processo de transição governamental. E ainda, o governador Tião Viana assina decreto que cria a comissão de processo de transição e gestão. Esses são apenas alguns dos nossos destaques. Hoje é sexta-feira, 19 de outubro, o Bom Dia Rio Branco já está no ar. No Acre são 6 horas e 32 minutos. Já estamos de volta em definitivo com o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que acorda cedo todas as manhãs para acompanhar o nosso Bom Dia Rio Branco. Lembrando sempre que estamos ao vivo nos estúdios da TV Rio Branco, canal 8.1. E que a partir de agora você já pode enviar mensagens de texto através do nosso WhatsApp. 999459965. Se tem algum problema aí no seu bairro, na sua comunidade, se você quer chamar a atenção das autoridades para qualquer situação que está incomodando os moradores, incomodando a população, faça vídeos, faça fotografias, envie para a nossa produção através desse número de WhatsApp que a gente vai mostrar e vai pedir providências. Se não tem nenhum problema, você me diz o seu nome, o bairro que você mora e sempre no final de cada bloco a gente manda um bom dia, manda um alô para os nossos telespectadores, para aqueles que acompanham e participam do Bom Dia Rio Branco. 6 horas e 33 minutos. Eu já começo o programa de hoje falando do resultado de um trabalho de investigação. Uma mulher foi morta no bairro Rosa Linda em fevereiro. Depois de todo o processo de investigação, a polícia conseguiu prender o principal acusado. Marcelo Gomes tem os detalhes. Lucilene da Silva foi morta no início de fevereiro desse ano. São quase 8 meses de investigação. Lucilene estava conversando com 2 amigos na frente da sua residência quando foi surpreendida por 2 elementos. No mês de fevereiro, Luziene foi morta. Ela estava conversando com seus amigos bem na frente da sua casa
quando 2 elementos chegaram efetuando os disparos. A polícia fez todo o trabalho de investigação e, após 5 meses, concluiu que Anderson é realmente a pessoa que efetuou o disparo. Homens da Delegacia de Homicídio conseguiu prender um dos acusados na tarde da última quarta-feira. O mesmo já foi encaminhado para o presídio Francisco de Oliveira Conde. O delegado Rêmulo Diniz conseguiu também localizar o veículo apreendido na ação criminosa. Um dos envolvidos é líder de facção. O delegado já está em ação para prender o mais breve possível esse elemento que encontra-se foragido da polícia. Nós conseguimos localizar o veículo encontrado pelos autores que tinha sido incendiado e, através das provas técnicas e periciais, identificou sendo de propriedade de um dos autores, que está foragido hoje, que é um dos líderes da facção ali naquele bairro, e esperamos capturá-lo quanto antes. Anderson teve participação tanto no homicídio quanto na ocultação do veículo usado para a prática do crime. Foi preso o irmão dele, o Anderson, que teve participação direta tanto no homicídio como também na ocultação desse veículo que foi incendiado e escondido numa região de mata próximo à Cidade da Justiça. Esse veículo permaneceu oculto nessa vegetação, uma vez que tinha sido escondido e incendiado por um longo tempo, até ser localizado e feita as perícias, foi constatado a real identificação desse veículo com provas de que teria sido utilizado naquele crime. Rêmulo Diniz afirma que a morte de Lucilene foi motivada por guerra entre as facções. Esse crime foi motivado por guerra de facções. Eles estavam no interesse de executar os rapazes que estavam sentados e, infelizmente, eles atingiram uma senhora e uma criança de colo. E eles vão responder agora por 4 tentativas de homicídio e um homicídio consumado. Tá aí, 6 horas e 36 minutos. O delegado Rêmulo Diniz foi bem incisivo, certo do que está falando, apresentou a prisão desse homem e o aponta como responsável por esse homicídio. Homicídio esse que aconteceu em fevereiro. Ali a polícia iniciou todo o trabalho de investigação, conseguiu juntar as peças desse quebra-cabeça e conseguiu chegar ao acusado. Segundo o delegado, qual a motivação? Guerra entre as facções criminosas. É o que mais mata as pessoas no nosso estado nos últimos meses. Principalmente jovens que têm envolvimento com qualquer tipo de crime, com o mundo do tráfico de drogas, nessa disputa por território que acaba ceifando vidas, muitas vezes até, de pessoas inocentes. Pessoas que não tem nada a ver com essa guerra ou com o mundo do crime, pessoas até que não têm passagem alguma pela polícia. Enfim, é lamentável o que acontece no nosso estado e que a gente mostra todos os dias aqui no Bom Dia Rio Branco. Esse é mais um homicídio que aconteceu aqui e que nós mostramos no Bom Dia Rio Branco e agora estamos trazendo o desenrolar de tudo isso. 6 horas e 38 minutos. Para você que está ligando o seu televisor agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma hora de muita notícia, de muita informação. Lembrando sempre que estamos ao vivo nos estúdios da TV Rio Branco, canal 8.1. Vamos dar sequência, porque tem mais informações e agora nós vamos lá para o município de Cruzeiro do Sul, região do Juruá. A Polícia Federal apreendeu mais de 80 quilos de droga em comunidade a 2 horas de barco lá do município de Cruzeiro do Sul. Quando você pensa que o tráfico de drogas só acontece na cidade, na zona urbana, está completamente enganado. Porque essa maldita droga está entrando também nas comunidades mais distantes. Veja só, a 2 horas de barco da cidade de Cruzeiro do Sul, a Polícia Federal fez essa interceptação e conseguiu apreender esses 80 quilos de produto entorpecente.
Olha aí, durante uma fiscalização no Rio Juruá, na manhã de ontem, quinta-feira, agentes da Polícia Federal apreenderam 52 quilos e 200 de cocaína e 22 quilos e 500 gramas de maconha, além de 5 quilos e 800 gramas de crack. Uma pequena embarcação que seguia em direção a Cruzeiro do Sul. A droga estava em um barco que vinha da região de fronteira com o Peru, de onde o carregamento teve origem. O barco foi interceptado na comunidade de Pucallpa, que fica a 2 horas de barco da cidade de Cruzeiro do Sul, e estava sendo conduzido por 2 homens que conseguiram escapar da ação da polícia. Os agentes da Polícia Federal subiram pelo rio em direção aos municípios de Porto Walter e Marechal Taumaturgo, e ao chegarem nas proximidades da comunidade de Pucallpa, decidiram abordar 2 homens que desciam em direção a Cruzeiro do Sul. Ao receber ordem para ancorar, os condutores do barco seguiram para a margem do rio e abandonaram a canoa com a droga. A polícia ainda não divulgou as informações sobre esse caso para não prejudicar as investigações que estão em andamento, com o objetivo de identificar e prender os responsáveis pelo transporte e os proprietários da droga. Segundo o delegado Fabrício Silva, as ações de fiscalização no Juruá são realizadas constantemente pela Polícia Federal para tentar combater o tráfico de drogas, o transporte de carnes de animais silvestres e outros crimes na região de fronteira. O Rio Juruá e seus afluentes são consideradas as principais rotas de traficantes peruanos e brasileiros que atuam no narcotráfico entre os 2 países. Esta é a segunda apreensão de droga realizada pela Polícia Federal em Cruzeiro do Sul em apenas 2 dias. Na manhã de quarta-feira, dia 17, foram apreendidos 14 quilos e 500 gramas de maconha na zona urbana da cidade. A droga foi encontrada em um local onde os traficantes tentam esconder da polícia, no final do bairro Coab. Nessa operação, que contou com o apoio de policiais civis e militares, um grupo de pessoas que estava no local da apreensão do entorpecente também conseguiu fugir com a chegada da polícia. A polícia trabalha, faz as operações, faz a fiscalização, mas infelizmente os indivíduos acabam sendo rápidos demais. Conseguem ver a polícia antes de que a polícia os vejam. E aí já dão no pé. Não tem mais o que perder, né? O que ele tem que tentar é a fuga. Se der certo, tudo bem. Se não der, aí, infelizmente, um dia é da caça, o outro é do caçador. Mas parabéns aí, principalmente para a Polícia Federal, que apesar do pequeno contingente, consegue fazer esse trabalho ali nos rios, que são comprovadamente a principal rota de tráfico de drogas, de produto entorpecente e também de armas ali na região do Juruá. 6 horas e 42 minutos. Lembrando a você que nos acompanha que todas as informações, tudo que está sendo exibido no Bom Dia Rio Branco de hoje, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Vale a pena você acessar o riobranco.net, ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. 6h43. Deixa a gente passar para você, eu posso chamar assim, de o último capítulo de uma novela que dura vários meses. 3 adolescentes saíram de casa em agosto para ir para a Expo Acre, que acontecia no Parque de Exposições Rio de Viana. Não retornaram para casa. Poucos dias depois, um dos jovens foi encontrado dentro de um poço. Dias depois, uma outra jovem foi encontrada em uma área de mata. E vários dias após o sumiço, uma ossada foi encontrada em uma região de uma chácara ali no bairro Taquari. Depois de um exame de DNA, ficou confirmado
que a ossada é da última jovem desaparecida. Marcelo Gomes tem os detalhes. No último dia 23 de agosto foi encontrada uma ossada humana nos fundos de uma chácara no bairro Taquari, segundo o distrito de Rio Branco. O resultado de DNA confirmou que a ossada humana pertence à terceira jovem, Amanda Gomes. Amanda era a jovem que estava com Isabelle e Vitor Vieira de Oliveira na última noite da Feira de Exposição do Acre, conhecida como Expo Acre. Um dos crimes de maior repercussão aqui no estado do Acre foi a morte de 3 jovens que saíram para uma festa na Expo Acre 2018. Após ser encontrado o corpo de Vitor e a outra jovem que estava com ele, após somente 18 dias, o corpo de Amanda foi encontrado. A polícia realizou todos os trabalhos periciais e chegou ao inquérito final. O corpo é realmente de Amanda. O diretor-geral do Departamento de Polícia Técnico-Científico Elvis da Silva Amâncio e o delegado da Delegacia de Homicídios de Rio Branco, delegado Rêmulo Diniz, concederam uma coletiva divulgando o resultado final do inquérito. A partir de agora, os corpos serão liberados para a família. Agora está constatado ser os restos mortais da Amanda, assim está concluído o inquérito e os corpos serão todos liberados, os restos mortais são todos liberados para que sejam sepultados por sua família. A responsabilização criminal será feita agora perante a Justiça e esperamos que se alcance aí as condenações, uma vez que há provas contundentes da autoria e também de todo o decorrer dessa prática desse crime e ocultações desses cadáveres. O diretor técnico garante que foi usado as técnicas mais avançadas para obtenção de um resultado categórico e inquestionável. Usamos as técnicas mais modernas que atualmente existem no mercado para que obtivéssemos um resultado categórico e inquestionável, onde a perícia criminal tem trabalhado justamente para oferecer à sociedade acreana os esclarecimentos necessários relativo à identificação de pessoas, principalmente no caso complexo como esse, e dado também a complexidade do material analisado. Diante disso, obtivemos um resultado satisfatório, contundente e bem claro, onde não restou dúvida de que aqueles restos mortais que nos foram apresentados para a perícia criminal, eles são realmente da desaparecida Amanda, né? O fato aconteceu dia 5 de agosto passado. São 3 meses que a família espera pelo resultado do inquérito. Diante disso, o diretor técnico fala das dificuldades encontradas, por isso a demora. Ele fala que o material é de alta complexidade. Tivemos algumas dificuldades de ordem técnica mesmo. Mas por quê? Porque trata-se de um material justamente de alta complexidade para você fazer a extração desse perfil genético, que é uma amostra óssea, inclusive com sinais avançados de degradação. E outra questão técnica é que o nosso perito criminal ele também estava passando por uma capacitação, tá? Para outros exames para a complementação de outros exames de DNA. Então o nosso profissional ele estava afastado, quando ele retornou ele deu continuidade ao trabalho de DNA. O corpo de Amanda foi encontrado após 18 dias de sua morte e, com isso, o seu corpo ficou exposto na presença de animais. Seu corpo também tinha sinais de combustão, ou seja, o corpo de Amanda foi queimado. Para retirar o DNA, nesta situação, requer tempo para a conclusão do resultado de DNA. Exposto, que tinha a presença de urubus, cachorro, muitas larvas, e também com sinais que teria sofrido uma combustão. Não foi total, foi queimado. E o que é que isso faz? Com que a carne tenha sido praticamente toda dizimada e os ossos sofreram um ressecamento. O doutor Elvis bem explicou, é uma complexidade, porque para retirar o DNA de um material como esse, precisa de técnicas mais demoradas e avançadas, processamento com centrífugas, é um trabalho que os técnicos são bem capacitados e precisam de tempo para isso. Clenilton de Souza, de 26 anos, e Francimar Silva, de 27 anos, foram presos no último dia 6 de outubro, no bairro Taquari. Agora, eles passam a responder por triplo homicídio. Além disso, os dois vão responder por organização criminosa, ocultação de cadáver e vilopêndio, quando após a morte o cadáver é violentado. No caso de Amanda,
O seu corpo foi queimado e também teve os dentes arrancados. 6 horas e 49 minutos. Sabe o que eu imagino? Eu fico tentando imaginar a angústia da família em todos esses meses de espera para ter, primeiro, para a localização do corpo. Naquela angústia, sem saber se a jovem Isabelle, principalmente, que foi a última a ser encontrada e que foi confirmada agora através do exame de DNA, sem saber se ela estava viva ou estava morta. Essa é a primeira angústia. Depois, encontra-se uma ossada em uma região de uma chácara ali no bairro Taquari. As peças começam a se encaixar. Se tem uma jovem desaparecida, se a polícia procura por alguém que está desaparecido e que 2 corpos haviam sido encontrados ali nas proximidades, certamente seria da jovem Amanda. Mas apenas a perícia poderia confirmar isso. Depois de localizados os restos mortais, a ossada, aí vem a angústia de esperar o resultado. O delegado Rêmulo Diniz fala do trabalho, do processo que é feito para poder ter a confirmação, porque tem que ter certeza. Apesar de que no dia que encontraram a ossada, a família reconheceu ali as vestes, né, que estavam próximas à ossada, como sendo da jovem Isabelle. Agora a confirmação, o que a família pôde fazer foi fazer o sepultamento, né, vamos dizer assim, desses restos mortais da ossada que foi encontrada, mas que pelo menos, apesar de o sofrimento, de a dor da perda, de a falta de ter perdido um ente querido nunca passar, nunca acabar, mas pelo menos puderam encerrar essa história toda. 6 horas e 51 minutos. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua companhia. Mandar um bom dia para todos que nos acompanham aí no município de Senador Guiomar. Você também do município de Porto Acre. Pessoal do Bujari acompanhando o Bom Dia Rio Branco. Obrigado pela audiência e pela sintonia. 6h52. Cadê as imagens das mulheres? Nós temos umas mulheres que a gente precisa mostrar aqui no Bom Dia Rio Branco. Tá aí, ó. 3 mulheres novas, né? Até bonitas, até parecidas, como diz os mais velhos. Elas são presas pouco tempo depois de terem deixado o presídio. E foram presas com droga e também com revólver lá no bairro Bosque. Policiais militares das rondas ostensivas táticas motorizadas, a Rotan, prenderam no final da tarde de ontem Tifane Souza Silva, Gabriela Moraes Correia e Andressa Souza. Elas são acusadas de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A prisão aconteceu na rua São Paulo, no bairro Bosque, aqui em Rio Branco. Segundo a polícia, em ronda de rotina pela região, avistaram as 3 mulheres em atitude suspeita dentro de um veículo Palio, placas NAF 8020. Foi feita uma abordagem e as mulheres estavam fumando maconha no carro. Após revista, encontraram na bolsa de Tifane um revólver calibre 32 com 3 munições e R$ 685 em espécie. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão às mulheres que foram encaminhadas à delegacia de flagrantes da DEFRA para os devidos procedimentos. A polícia constatou que Gabriela não possuía habilitação para dirigir. O trio informou à polícia que tinham acabado de sair de visita na penitenciária Francisco de Oliveira Conde. Olha aí o material que foi encontrado, que foi apreendido com as mulheres. Produto entorpecente, um revólver, né, calibre 32
e uma quantia de R$ 685 em dinheiro. Meu Deus do céu! Quando a gente acha que já viu de tudo, né? Aí sempre aparece um fato novo. Algo que deixa a gente impressionado. Lembrei agora daquele caso lá de Cruzeiro do Sul, que as mulheres tentavam entrar no presídio com bolacha, com droga dentro da bolacha, perdão. Que o delegado disse que nunca tinha visto uma situação daquela. E é raro de se ver um trio como esse, composto só por mulheres, armado com um revólver calibre 32, fumando ali um baseadozinho dentro do carro e com mais droga, que talvez seria para o consumo, não sei. Devem esclarecer isso para o delegado. 6h55. Nós vamos agora para a Secretaria de Estado de Saúde, porque por lá está sendo realizada uma oficina sobre algumas doenças. Que doenças são essas? Você vai saber agora na reportagem do Marcelo Gomes, que esteve lá e traz todas as informações. Durante toda essa semana, coordenadores de salas de vacina, também da Vigilância Epidemiológica dos municípios do Baixo Acre, estão participando da primeira oficina de vigilância epidemiológica. As doenças em evidências que estão sendo debatidas são as doenças imunopreveníveis e tracoma. Nesta quinta-feira, esses profissionais receberam palestras sobre difteria, coqueluche e meningite. A Secretaria Estadual de Saúde está realizando uma oficina de capacitação com profissionais da área do Baixo Acre, regiões dos municípios de Sena Madureira, também a capital Rio Branco, Bujari e Manoel Urbano, dentre outros. Esta ação vai até a sexta-feira e tem o objetivo de capacitar os profissionais com as doenças imunopreveníveis e também a tracoma. Ivan Silva é enfermeiro e ele comenta o intuito dessa oficina. O objetivo dessa oficina aqui, de trazer os municípios da regional, é para que possamos fortalecer cada vez mais a vigilância epidemiológica dentro do contexto da atenção básica, voltado às ações preventivas e protetivas da sociedade, né? Então, difteria, coqueluche e meningite são doenças imunopreveníveis, que têm a indução através de proteção pela vacinação e que requerem um maior cuidado e uma maior necessidade de que essas atividades de fortalecimento da vigilância epidemiológica estejam mais presentes dentro do rol de atividades do município. Doenças imunopreveníveis são as doenças evitadas pelas vacinas e, com isso, a Secretaria Estadual de Saúde sempre vem capacitando os seus profissionais. Desta vez, os profissionais capacitados são da região do Baixo Acre. A vigilância epidemiológica tem como objetivo fazer a prevenção e o controle dessas doenças. E os técnicos, estando atualizados, eles têm mais condições de agirem e fomentarem as ações de prevenção junto à população. Como forma de alcançar as metas das coberturas vacinais de 95% no Acre, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, com os profissionais capacitados, eles têm mais condições de agirem na prevenção e também no controle das doenças. O tracoma é uma doença que atinge diretamente os olhos. Essa doença apresenta várias formas clínicas padronizadas pela Organização Mundial da Saúde. Duas dessas formas são o tracoma folicular e o tracoma inflamatório intenso. Essa doença atinge com mais frequência nas crianças. O tracoma é uma doença dos olhos, né? Ela comete os olhos e ela é transmitida através de uma bactéria, a Chlamydia trachomatis. Ela comete mais as crianças de 1 a 14 anos. A vacina é capaz de promover a imunidade durante o período de maior circulação do vírus, reduzindo o agravamento de várias doenças. As estratégias da vacinação na rede pública de saúde foi sendo ampliada e atualmente a vacina é indicada para pessoas com 60 anos ou mais, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos e também gestantes puerperas, entre outros. Aí, 6h58. Vamos mudar de assunto aqui no Bom Dia Rio Branco. Deixa eu dar uma dica importante para você que nos acompanha e falar da Farmácia do Consumidor. Se você ainda não conhece a Farmácia do Consumidor, precisa conhecer. Tudo em medicamentos pelos menores preços da cidade. Não adianta ficar rodando por aí. Não adianta ficar procurando.
medicamento com o menor preço é só aqui, ó, na Farmácia do Consumidor. Na Farmácia do Consumidor, você encontra medicamentos com preços baixos de verdade. E para você que precisa de medicamento genérico de uso contínuo, comprando 3 caixas, a quarta sai por apenas 1 centavo. Isso mesmo, comprando 3 caixas de medicamento de uso contínuo genérico, a quarta caixa fica apenas 1 centavo. Clientes com nosso cartão de crédito parcelam em até 3 vezes sem juros. Vem pra Farmácia do Consumidor. Não é promoção, é preço baixo de verdade. Na sua Farmácia do Consumidor, vem! Tá aí, 6 horas e 59 minutos. Essa, portanto, é a dica importante aqui do nosso Bom Dia Rio Branco, a dica da Farmácia do Consumidor para você que está precisando comprar medicamentos. Deixa eu ver quem está mandando mensagem aqui através do nosso WhatsApp. Bom dia, meu amigo, tô vendo você. Enilson Ferreira da Silva e Leuda, dá um alô para nós. Ramal do Abacate, perto do aeroporto. Abração, então, para o Enilson e também para a Leuda, e para todo o pessoal do Ramal do Abacate, aí próximo ao aeroporto, que acompanha o nosso Bom Dia Rio Branco. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Vamos ver quem mais. Bom dia, Tião, aqui é do Novo Esperança, na rua 25 de dezembro. Nós ainda estamos sem água. A água cai e é muito fraca. Não sobe para as caixas. Dá um alô para o Saerbe. Mais uma vez o pessoal lá da rua 25 de dezembro, lá no Conjunto Nova Esperança, estão reclamando da falta de água e nós esperamos e pedimos ao pessoal do Depasa que verifiquem ou deem uma resposta, porque isso acontece lá na rua 25 de dezembro. Deixa eu ver quem mais. Bom dia, Tião, me chamo Adriana Martins, gosto muito do seu programa, abraço para o Antônio Ramiro e diz que ele é muito especial para mim, lá no bairro Montanhês. Abração então para a Adriana e também para o Antônio Ramiro no Montanhês, acompanhando o Bom Dia Rio Branco. Deixa eu ver quem mais está mandando mensagem. Olá, bom dia, meu nome é Nilda Alves, Gostaria de mandar um beijo para o meu esposo, o David Vicente. Abração, então, para essa galera que acompanha o Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião, sou o Samuel, quero pedir água aqui para o bairro Vitória, porque o Depasa só manda se a gente cobrar aí na TV. É uma pouca vergonha. Pelo menos já estão mandando, tem bairro que não está chegando de jeito nenhum. Como eu acabei de falar aqui, lá da rua 25 de dezembro, no Nova Esperança, que há semanas os moradores reclamam e a água não chega. Aqui, por exemplo, no Vitória, o morador está dizendo que depois que reclama aqui na TV, a água começa a chegar lá no bairro. Esperamos que o problema seja solucionado. Tem também uma imagem, uma fotografia, um campeonato, um convite para a população participar de um campeonato. Diz o seguinte, bom dia, hoje é o Campeonato do Genipapo, a grande final. 3 campeonatos do Atlético de Madrid e o Eldorado, às 20 horas, você tem que comparecer. Está aí, portanto, olha aí, os atletas. Meu amigo Costa aí também participa desse campeonato, vai jogar hoje, né? 3º campeonato do Genipapo, Eldorado versus Atlético. Hoje, sexta-feira, às 20 horas. Você é convidado. 7 horas e 2 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já já a gente volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco. Não sai daí.